Hoje eu vou falar para você que está aí com um medinho de ser substituível na relação amorosa. Se você gostar desse vídeo, dá um like para mim. Se você estiver curtindo o canal, se inscreve. Eu faço esse canal para tecer pontes com você, para o seu aprendizado, para o seu crescimento, para a sua evolução. Eu falei no vídeo passado, né? Eu foquei mais no trabalho no vídeo passado, nessa história da gente ser ou não ser substituível. E hoje eu vou falar um pouquinho mais da relação amorosa. E a primeira coisa que eu vou falar para você é que sim, semelhante à história do trabalho, eu estar com uma pessoa numa relação amorosa, você estar numa relação amorosa, não tem nenhum grude, nenhuma super bonder que a gente vai ficar nisso eternamente. E você deve saber disso, se você já teve mais que uma relação, e é até bom, às vezes, que isso possa acontecer. Mas, na relação amorosa, quando a gente quer uma relação amorosa com comprometimento, né, com essa coisa do compromisso, e que a gente quer que dure, e que a ideia é permanecer, aí a gente vai ter que olhar com carinho para este lugar, como eu estou ocupando esse lugar, se eu estou com medo de ser substituível, como é que eu estou ocupando este lugar na relação. Então começa já aí pensando, olhando você mesmo ou você mesma, e olhando aí para o seu parceiro ou parceira, mas se perguntando, a relação está esquisita, ela não está gostosa, o que está acontecendo? Vocês estão sem muita nutrição amorosa? A relação está mais na crítica, está mais no atrito, está mais nas brigas? Dá uma olhadinha o que está acontecendo aí na sua relação para você estar com esse medo. Eu falo para as pessoas, um dos grandes motivos, não é o único, mas um dos grandes motivos que as relações amorosas terminam são por necessidades não atendidas, de cada um dos dois que está na parceria amorosa. Então olha para você, olha para essa parceira ou parceiro e se pergunta, que necessidade pode não estar atendida? E as pessoas às vezes acham que, né, é uma coisa às vezes da relação sexual. Eu falo, a relação sexual acaba sendo sintoma mais do que a questão focal, né, a maioria das vezes. Pode ser que ela seja o principal. E eu vou contar aqui para você um caso rapidinho, só para você ir olhando para essa história das necessidades. Eu atendi há bastante tempo atrás uma mulher, ela devia estar ali nesta época nos seus 60 anos, e a relação dela, o casamento dela tinha terminado. E a fala dela para mim era assim: Ana, eu cansei de pedir para a gente sair, para a gente jantar, para ele me levar para a gente ir para um teatro, para a gente ir para um cinema. E ele era só muito bom de me dar os melhores presentes. Ele comprava presentes maravilhosos, em datas comemorativas e fora das datas comemorativas. Ele dava presentes, mas eu só queria sair para jantar. E essa fala ficou muito comigo e eu já vou te dar a primeira dica. Quando a gente fala de necessidades não atendidas, o que a gente precisa focar primeiro são nas necessidades de como eu sinto que eu estou recebendo amor. E as linguagens de amor são uma super ferramenta para te ajudar nisso. Vai entender as linguagens de amor, eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu vou fazer ele de novo porque ele já está lá para trás, está antigo, mas é muito importante, essa é uma ferramenta muito boa para você dar um gás na relação, para você nutrir a relação. Mas para isso você precisa atender à linguagem de amor principal do seu parceiro ou parceira. E saber a sua, para você pedir para o parceiro ou parceira. Mas o que acontece nas relações é que às vezes as pessoas não estão conscientes disso. Às vezes as pessoas estão conscientes do que está faltando para elas e elas pedem. Então, este exemplo aí do caso que eu atendi, ela pedia para o parceiro, vamos sair, vamos jantar fora, vamos, né? E ele era caseiro, ele não queria sair.
E chega uma hora que a pessoa cansa de pedir. Pode acontecer de você ser substituível, porque a pessoa já vai procurar alguém que atenda e possa acontecer uma traição antes da relação terminar? Pode ser sim. Mas pode ser que a relação termine mesmo nesse desgaste de não estar nutrida. Então, para você que está aqui assistindo, essa dica é muito, muito importante. E quando eu falo de necessidades, às vezes num casal, a história não é só a necessidade amorosa. Eu estou atendendo um outro caso que a conversa precisava iniciar pelo controle financeiro. Um dos dois estava sobrecarregado de cuidar disso. O problema eram as contas, pagar as contas ou não pagar as contas, ter dinheiro suficiente ou não ter dinheiro suficiente, não. Às vezes a necessidade é do casal poder sentar juntos para olhar para isso, para olhar para a vida financeira do casal, para encarar, seja lá o que for que esteja acontecendo, juntos. Então, não fique só presa aí, ou preso, né, nas necessidades, quando a gente diz nas necessidades amorosas. Elas são as fundamentais na relação amorosa, mas podem ter outras, você entenda, né? Mesmo nessa história das finanças, isto é uma nutrição para o casal, porque quando a gente está junto, a gente quer sentir que está junto, a gente quer estar junto em tudo. Especialmente no financeiro, especialmente quando o financeiro virou problema. A gente quer ter esta companhia, né, esta parceria ombro a ombro, que a pessoa está lá resolvendo comigo. Dito isso, a outra coisa que é muito importante você saber aí, a gente muda. A gente vai mudando ao longo da vida, você muda, seu parceiro ou sua parceira muda, e a gente precisa ir dando conta das mudanças numa relação de longo prazo. A gente não fica igual, a gente descobre novos gostos, a gente aprende outras coisas, a gente às vezes quer fazer outras coisas, e isso precisa ir cabendo na relação. E você precisa ficar nesse lugar de que isso não seja uma ameaça, porque isso às vezes vira essa ameaça de, nossa, né, essa pessoa já mudou tanto que eu vou ser substituída porque eu não estou mais ali nessa parceria. Isso pode também acontecer, né, a gente muda tanto que a gente mudou para caminhos diferentes, né, e a parceria vai ter que terminar. E na mudança, eu sempre falo, né, ela é essa regra da vida de que a gente às vezes tem que fechar o ciclo. Se a gente mudou muito e a gente está indo para caminhos muito diferentes, a gente quer coisas diferentes, a gente vai precisar às vezes fechar esse ciclo. E você tem que estar, dentro do possível, tranquila ou tranquilo com isso. Então essa é a outra possibilidade grande aí, né, no encerramento de parcerias ou em ser substituível. Mas o final da história aqui para você, e que eu também falei no outro vídeo, lembre-se sempre, você é única ou único. Seu jeito como um todo, seu jeito de sorrir, seu jeito de brincar, o seu jeito de brigar, o seu jeito de reclamar, o seu jeito de elogiar, o seu jeito de ser ou não mais amorosa ou mais amoroso na parceria, seu jeito de conversar, a sua postura, a sua presença, é única, é único, não tem. Então, mesmo que a relação termine e você e a outra pessoinha possa achar, né, alguém para ser o novo parceiro ou parceira, você deixa marcas com o seu jeito aonde você passar. Então, do meu olhar, a gente não é substituível. O que acontece é que sim, quando uma relação amorosa termina, a gente pode, e é até bom que possa, se abrir para uma nova relação. Então, voltando aí para você, vou resumir.
Presta atenção se a relação não está muito gostosa, o que está faltando, qual é a necessidade da sua parceira ou do seu parceiro que não está atendida. Olhe com carinho para as linguagens de amor, elas são excelentes para você tentar resgatar a relação. Converse de outras possíveis necessidades, procure, né, busque ter essa conversa. Eu sei que às vezes são conversas difíceis, mas busque ter essa conversa para que isso possa ser resgatado. E por fim, a última dica para você é: se lembre quando a relação estava gostosa, quando a relação começou, ou alguma outra fase que estava muito gostosa, o que essa relação tinha? Qual é a característica ou as características que você acha que definem a sua relação nos momentos bons? O que acontece nessa relação? O que acontece com vocês dois? Tente resgatar isso. Tente buscar como trazer isso de volta para a relação.